Bro, Renato com vocês, direto aqui do Guará, Brasília, Distrito Federal. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma lenda. Existe uma lenda de que as cidades, elas foram criadas, do lado das estradas. E por que do lado das estradas? Porque nessas estradas, passavam os comerciantes que iam de várias partes do mundo para outras partes. E nessas estradas, esses comerciantes, sempre tinham situações aí de risco, de serem roubados aí por muitos bandidos que estavam nessas estradas, E de repente, começou-se aí a criar essas cidades, Mas muitas dessas cidades tiveram aí como seus primeiros gestores alguns desses bandidos. E por que isso aconteceu? Porque os bandidos são inteligentes, Infelizmente. E eles perceberam que ao invés de ficar viajando nas estradas para roubarem as pessoas, era mais fácil eles pararem em uma cidade, oferecerem serviço de segurança para essas pessoas, cobrando algumas taxas. E assim eles começaram a gerir cidades e cobrar taxas. Começou-se aí com taxas para receber aí a proteção deles, a segurança. Depois eles viram que dava dinheiro e eles começaram a oferecer outros serviços para a população. Mas é claro, mais serviços e mais taxas, E assim a gente vê o que acontece hoje com os nossos políticos nas cidades aí de parte do Brasil e partes aí de outros lugares aí do mundo. Mas aqui no Brasil, os políticos, eles vão além. Eles têm uma grande criatividade, para criar taxas, impostos, e cada vez mais isso vem apertando aí a vida dos brasileiros, E o que a gente percebe é que aqueles que têm carteira registrada, acabam pagando o pato. São aqueles que mais pagam impostos, Porque aqui no Brasil a gente tem uma parte da população que está recebendo aí benefícios do governo e que de certa forma, também acabam pagando impostos, Porque no Brasil você tem muitos impostos que estão ligados ao consumo. Então, quando você compra uma bolacha, você compra um arroz, carne, qualquer alimento, você já está pagando uma série de impostos. Mas o trabalhador de carteira registrada é aquele que mais sofre com isso, porque além do imposto do consumo, ele também paga o imposto de renda, E isso tem cada vez mais deixado o brasileiro aí numa situação econômica difícil, E o que os políticos não percebem é que conforme eles vão tirando do brasileiro, eles vão criando uma dificuldade para a economia, Que vai impactar futuramente até no recebimento de impostos, Porque vai chegar um momento que as pessoas vão se revoltar, Porque você não vai poder pegar, por exemplo, você ganhar um salário mínimo, você pagar R$ 700 de impostos, E dessa forma compensa trabalhar? Então, em que situação que a gente está chegando nesse país, São muitos impostos no consumo, Então a gente não tem como fugir disso porque a gente tem que se alimentar. São impostos, para o fornecimento de serviços, água, luz, esgoto, internet. Então, assim, a criatividade, dos nossos políticos para criar impostos é tremenda, essa criatividade, e essa ganância, vão fazer com que chegue um momento em que ninguém mais vai aguentar pagar tantos impostos, Aliás, a gente já está nesse limite, E vamos ver o que acontece, Mas eu fico pensando assim, Atualmente, uma pessoa que ganha um salário mínimo, como ela consegue sobreviver nesse país, Porque se você pegar aí grandes cidades como São Paulo e Brasília, é quase impossível você pagar aluguel e ainda comprar alimentos, tudo isso com salário mínimo. Está ficando cada vez mais difícil viver no Brasil. E vamos esperar para ver o que acontece, Mas, de qualquer forma,
A gente sabe que qualquer mudança passa aí por um entendimento da população e uma luta aí, né, para que algumas leis sejam mudadas, né, e que se pare de cobrar tantos impostos. E o grande problema, se a gente for ver, não é só a questão de cobrar tantos impostos, mas sim, né, o retorno que a gente tem em relação a esses impostos, né, porque as pessoas que ganham aí acima de 3, 4 salários mínimos, né, dificilmente elas usufruem aí de tudo que elas pagam de impostos, né? Você não tem um retorno, né? Porque você paga impostos, né? Mas você é obrigado a contratar um plano de saúde. Você continua pagando os impostos, mas você é obrigado a pagar uma escola particular para os seus filhos e até mesmo faculdades. Você paga aí várias taxas, impostos, contribuições, mas as ruas, avenidas, estradas continuam esburacadas. Então, assim, qual é o retorno que a gente tem? E até onde vai a consciência do brasileiro para cobrar o retorno, né, do que foi pago pelos impostos, taxas e contribuições? Então fica aí essa reflexão. Até onde o brasileiro vai aguentar? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.